O Supremo Tribunal Federal, e é essa decisão que nós vamos comentar hoje, ele decidiu em uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão que o Poder Legislativo ele precisa criminalizar a retenção dolosa de salários. Então, hoje ainda não é crime a questão da retenção de salários, mas já existe um projeto de lei decorrente dessa decisão do STF que está visando criminalizar essa conduta. Então, já é importante nós entendermos o que o Congresso Nacional está imaginando, está pensando, quais são os cuidados que o empresário, o empregador, doravante, futuramente vai precisar tomar, né? Você que é empregado, você também é interessante você conhecer os seus direitos, saber que tipo de medida você pode tomar posteriormente, né? Então, é um assunto muito importante, muito interessante, e é um tema que une, né, o direito penal e o direito do trabalho, né? Por isso que eu convidei aqui a doutora Angelita Torres, que é uma advogada trabalhista, previdenciarista, especialista nessa área, né, que atua no dia a dia nessa matéria, e vai nos ajudar a entender aqui, o pessoal está chegando, né? Desejar boa noite a todos. Vai nos ajudar a entender essa perspectiva trabalhista também. O que é o salário, qual que é a responsabilidade do empregador, as infrações administrativas que são possíveis, né, do empregador responder. Então, Angelita, desde já te agradeço novamente e peço também que você se apresente aqui para o público, né? Sim. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, todos que estão entrando aqui na nossa live. É uma alegria para mim estar aqui mais uma vez, a convite do Dr. Hamilton, um colega, um advogado criminalista que eu admiro muito. E hoje, como ele falou para vocês anteriormente, o nosso tema ele é muito importante, porque ele toca, né, diretamente na vida do trabalhador. E ele também visa também tocar na atuação das empresas. Como ele disse, a retenção de salário é um crime? Isso nós vamos responder ao longo da live. Mas nós vamos falar também sobre o que o STF decidiu, né, através dessa ADO, e quais são os impactos práticos dessa decisão na vida do trabalhador. Eu vou trazer para vocês a visão do direito do trabalho, explicando o que é salário, quais são as responsabilidades do empregador, o que acontece se esse empregador ele não cumprir com essas responsabilidades. E o doutor Hamilton ele vai trazer uma análise mais do direito penal, explicando também o posicionamento do STF que está enfrentando essa questão, né? Então, vai ser por aí a nossa live. Durante a semana, a gente abriu uma caixinha de perguntas, tanto no meu Instagram quanto no dele, para que vocês pudessem deixar dúvidas, para que a gente respondesse no final da live, como nós fizemos na live anterior, para quem acompanhou. E nós fizemos isso novamente, mas caso você não tenha tido a oportunidade de deixar dúvidas na caixinha, você pode estar deixando aqui embaixo, que nós vamos acompanhar, e no final da live nós podemos responder vocês. Então, espero que continuem com a gente aqui, porque o tema ele é de suma importância, é um tema polêmico, com muitos reflexos práticos. Excelente. E, Angelita, para começar aqui, né, sobre essa questão, o que foi? O STF decidiu, foi uma ação concentrada de constitucionalidade, né, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e no controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal ele analisa questões de que existe uma realidade que está violando a Constituição ou não, né? Aqui, no caso, não é bem uma lei que seja inconstitucional, mas é uma omissão que foi considerada inconstitucional, uma ausência de lei, né? Então, é uma questão até diferente, e é referente ao direito trabalhista, que é o salário. O direito trabalhista, né, eles são considerados direitos sociais, são direitos fundamentais de segunda dimensão. O Foucault ele até fala que isso é uma expressão da biopolítica, né? É o biopoder, ou seja, o poder estatal, ele não é uma questão de freio contra o Estado, mas é uma questão do Estado ter atitudes, né, ter prestações positivas visando dar dignidade para o indivíduo. E com base nisso, os direitos trabalhistas, esses grupos de trabalho, eles têm também a questão do salário como um direito social, como um direito fundamental. E a importância é tão tamanha que eles trazem um mandado de criminalização dentro da Constituição. Por que é importante isso? Porque na verdade, eu sou mais filiado a uma corrente de pensamento do direito penal mínimo, sabe, do Luiz Ferraioli, do garantismo. Eles entendem que a inflação de crimes, eles acabam sendo também uma causa da ineficiência do processo penal, do Estado penal. Então, tem tanto crime, tem tanta conduta sendo tipificada hoje em dia, que o Estado simplesmente não consegue dar conta, né? Então, mas todo ano, toda questão midiática que nós vemos, aí vem mais como reação, de novo, o Poder Legislativo criminalizando, e isso infla, né? Isso torna a nossa legislação penal muito entumecida, né? Muito inchada, cheia de coisas. Mas aqui é uma questão distinta. Por quê? Porque aqui não é nenhuma questão midiática, uma questão de política reativa. Isso aqui é um mandado constitucional, né? Ou seja, é o próprio Poder Constituinte originário que chegou e determinou na Constituição que a retenção dolosa do salário será crime, tem que ser criminalizado.
E aí a gente vai para um outro patamar de discussão. Porque quando a Constituição determina algo, então todos nós estamos submetidos a ela, né? Não, né? E nesse caso aqui, a decisão do STF ela vai muito por esse caminho. Mas antes de a gente chegar nessa questão da criminalização, eu acho que é muito importante a gente entender, primeiramente, essa base no direito do trabalho. E Sim, é justamente isso que eu queria que você nos auxiliasse aqui, elucidasse esses conceitos do direito do trabalho. O que é o salário? O que o sim, empregador possui como dever? Entende? Então, fica à sim. vontade, a palavra é sua. Obrigada. Para a gente começar a discutir, né, sobre esse assunto, explicar melhor para vocês aqui sobre essa criminalização, sobre a decisão do STF, posicionamento, a gente precisa começar do início. Então, nós precisamos entender primeiro o que é salário, né? Porque o tema é se reter esse salário é um crime. Então, o que é salário? Primeiro, nós precisamos entender que o salário ele é uma contraprestação, ou seja, o empregador ele paga o empregado pelos serviços prestados por ele. É um direito fundamental, como o doutor Hamilton falou, está protegido pela Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 4º, e garante que vem garantir, né, um salário mínimo capaz de atender às necessidades daquele empregado, necessidades básicas, e de sua família. Então, isso é o salário. É interessante também a gente destacar aqui a diferença entre salário e remuneração. Existe muito essa dúvida, porque o salário, ele corresponde ao valor pactuado por aquele trabalho, certo? Em si. Enquanto a remuneração, ela pode englobar outros valores, outras parcelas, como gorjetas, comissões adicionais. Então, o salário, ele é base. E a remuneração, ela é mais ampla. Deixa eu só ver aqui um comentário que vocês deixaram. É o doutor Pietro, né? Pietro Lázaro. Seja bem-vindo, doutor. Você comentou aqui que a resposta da criação gigantesca de crimes, acho que ele está comentando que eu tinha falado, né? É o próprio Sim, comportamento da sociedade brasileira. E nessa questão de salário sempre existiu. E a gente pede danos morais na justiça do trabalho. Pois é, aqui na questão vai ser fora da esfera da justiça do trabalho agora, né? O que a gente está discutindo vai ser uma responsabilidade criminal agora. Então, criminal. E não hoje em dia só trabalhista e civil, né? já existe uma indenização civil, já existe uma questão da justiça do trabalho, sim, isso aí de fato já existia, né? Sim, Agora vai ter eu mais vou uma citar isso. repercussão, né? Uma repercussão Sim. penal. Né? Eu vou Pode citar concluir. posteriormente sobre, eu vou falar posteriormente sobre isso com vocês, mas já existe, claro, a possibilidade de ingressar com uma ação trabalhista, requerendo verbas decisórias que não foram pagas, salário retido, assim como existe também a esfera civil, que a pessoa pode requerer dano moral, dano material. Mas o tema principal, né, da nossa live hoje é na esfera penal mesmo, que a gente vai trazer essa ideia para cá, essa nova esfera, né? Então, continuando, agradeço, né, pela contribuição, doutor Pietro. Continuando o que a gente estava explicando, primeiro eu falei para vocês sobre o que é o salário, certo? E a diferença entre salário e remuneração, que existe essa dúvida. Novamente, o salário é o valor em si, que corresponde àquele valor pactuado entre o empregador e o empregado, e a remuneração engloba outros valores, valores adicionais. Então, o salário ele é base e a remuneração ela é mais ampla. Então, nós já entendemos o que é salário e a diferença de salário e remuneração. O próximo ponto que eu trouxe é quais são as responsabilidades que o empregador ele deve observar quanto ao pagamento do salário, tá? O empregador ele tem algumas obrigações essenciais quanto ao pagamento desse salário. A primeira obrigação é que ele deve respeitar o prazo legal de pagamento do salário. Qual seria esse prazo? O pagamento ele precisa ser feito até o quinto dia útil do mês subsequente trabalhado. Então, a partir do momento que o empregador ele atrasa aquele salário, ele retém aquele salário, surge o direito, né, do empregado requerer esse salário retido, que é o que a gente está trazendo aqui. A segunda responsabilidade do empregador é que ele precisa observar que não podem existir descontos indevidos no salário. Tá? O que seriam esses descontos indevidos? Aqueles descontos que não estão autorizados por lei ou num acordo coletivo. Entendeu? Então, aqueles descontos, por exemplo, que não sejam uma contribuição do INSS, um imposto de renda, contribuição sindical, todo aquele desconto que não tem base numa legislação, que não tem base no acordo coletivo, é um desconto indevido. Então, isso é uma das responsabilidades que o empregador ele tem que observar quanto ao pagamento do salário dos seus empregados, certo? E o terceiro ponto que eu trouxe para vocês, que o empregador deve se atentar, é em relação ao piso salarial daquela categoria. Ele deve pagar corretamente seus empregados, ou de acordo com o piso da categoria que ele está contratando, ou de acordo com o salário mínimo. Ou seja, o valor hoje, né, R$ 1.518. Então, esse salário mínimo, todos os anos, ele é, né, atualizado, e ninguém pode receber menos do que isso, do que esse salário mínimo, como eu falei anteriormente, que visa justamente atender as necessidades básicas daquele empregado e dos seus familiares também. Além disso, gente, a Constituição Federal, ela garante a irredutibilidade salarial, ou seja, o salário, ele não pode ser reduzido, salvo em situações excepcionais.
previstos em um acordo ou numa convenção coletiva. Então, esse é outro ponto essencial que deve ser observado pelo empregador. E, por fim, nessa parte de responsabilidades, o empregador ele deve assegurar os depósitos de FGTS e o recolhimento correto da contribuição previdenciária. Isso é um ponto que muitas vezes é deixado de lado pelo empregador e o empregado também nem sabe, né? Nem busca, por exemplo, baixar lá o aplicativo do FGTS para ver se a empresa está recolhendo corretamente, se o seu FGTS está lá, entende? Então, às vezes, muito tempo depois, o empregado vai descobrir que aquela empresa que ele trabalhou não recolheu. E isso prejudica o quê? O futuro daquele empregado. Porque esses encargos, eles são fundamentais porque eles asseguram justamente a proteção futura do trabalhador. Então, isso com certeza não pode ser deixado de lado. Isso é uma das responsabilidades do empregador, certo? O outro ponto que eu trouxe para vocês também, para a gente debater hoje na nossa live, é quais as possíveis infrações que ele pode responder pela inobservância desses deveres que eu falei anteriormente. Ou seja, o que é o salário, a diferença de salário e de remuneração, quais são as responsabilidades do empregador em relação a esse salário, pagamento desse salário do empregado, e agora quais são as possíveis infrações que ele pode responder pela inobservância desses deveres. Quando o empregador ele não cumpre com essas obrigações que eu falei anteriormente, ele pode ser responsabilizado de diferentes esferas, como o Dr. Pietro citou aqui e contribuiu com a nossa live. Existe a esfera trabalhista, que é a que eu estou trazendo para vocês, onde ele pode sofrer multas administrativas, aquele empregador, aplicados justamente pela fiscalização do trabalho. Ele pode ser acionado judicialmente através de uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista pelo empregado, que pode pedir cobrar salários retidos, que é o que a gente está trazendo na live, como os verbos decisórias, o não pagamento de adicionais, de horas extras, tudo isso através da esfera trabalhista. Além de pleitear, de ter o direito de pleitear a rescisão indireta, que é justamente quando aquele empregador não está cumprindo com os seus deveres e responsabilidades, o empregado entra com uma ação trabalhista requerendo essa rescisão indireta e recebendo suas verbas rescisórias da maneira correta, como se ele estivesse demitindo aquele empregador e não o empregador demitindo o empregado. Isso está previsto no artigo 483, a linha D da CLT. Então, por esse caminho, nós podemos ir na esfera trabalhista. Na esfera civil, pode haver, sim, a condenação daquele empregado em relação a indenizações de dano moral, de dano material, especialmente quando há o atraso ou a retenção do salário. Doutor João Felipe, bem-vindo. Obrigada pela presença. Na nossa última live, ele contribuiu bastante com a nossa live, então agradeço pela presença. Continuando, na esfera civil, pode haver condenação, como eu falei, em relação a indenizações de dano moral, de dano material, especialmente quando o atraso ou a retenção do salário causa prejuízo àquele trabalhador. Por exemplo, se for um exemplo de dano moral, como a inscrição em cadastro de inadimplentes daquele empregador. Isso caberia a uma ação civil. Mas o que eu estou trazendo aqui é uma introdução, né, para vocês do direito do trabalho, para a gente poder mesclar com o direito penal e trazer a ideia, né, o posicionamento do STF. Então, eu estou fazendo uma ponte para que o doutor Hamilton ele possa trazer a parte penal. Então, estou falando das consequências trabalhistas, cíveis, e como ele disse, ainda não existe um crime tipificado para punir a retenção dolosa do salário. É justamente isso que trouxe que fez com que houvesse o debate no STF. Justamente essa omissão. E o doutor Hamilton ele vai trazer, vai explicar melhor sobre essa consequência. Então, antes de finalizar, de concluir, nesse momento, né, a introdução para vocês, o salário, é importante a gente deixar claro aqui que o salário ele é muito mais do que uma obrigação contratual. Ele representa a dignidade daquele trabalhador. É a subsistência da sua família, a sua própria subsistência. Por isso que toda forma de proteção é necessária, seja na esfera trabalhista, seja na esfera penal, vai trazer hoje para vocês. Obrigado, Angelita. Excelente. E justamente por toda essa questão, essa importância, né, do salário que tu explicou muito bem aqui, é que a gente entende por que a Constituição foi tão enfática, né, no artigo 7º, inciso 10, a ponto de determinar que a retenção dolosa, vou até ler aqui a literalidade, que bota que o artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social. O inciso 10 diz que é a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. Então é justamente esse o mandado de criminalização, né? O Pietro até mandou aqui uma pergunta, né, um comentário. Será que a falta do pagamento do FGTS entraria nessa questão da criminalização? Pois se entrar, vai quebrar muita empresa, né? Então, um questionamento interessante, eu até trouxe aqui o projeto de lei para a gente entender o que eles estão pensando, de que forma eles vão querer tipificar essa conduta, né? Então, daqui a pouco,
a gente vai analisar junto aqui esse projeto de lei, mas passando aqui primeiro para a decisão do STF mesmo, que é a ADO 82, de relatoria do ministro Dias Toffoli, eles trouxeram aqui, primeiramente, uma conceituação acerca dessa questão do mandado de criminalização, expondo, né, que por conta do mandado de criminalização, o STF entende que é uma norma vinculante, ou seja, o Congresso Nacional ele não possui a opção, ele não pode, não é uma questão de política criminal em que o Congresso vai decidir, não, eu vou decidir se isso aqui vai ser tipificado como crime ou não. Não, isso aí foge da faculdade, da discricionariedade parlamentar. Isso aqui é uma obrigação constitucional que ele vai precisar tipificar, não é? Então, por conta dessa questão, é que eles entenderam que essa omissão, que a Constituição é de 1988, né? E já vai fazer quase 40 anos que até hoje não foi regulamentada nenhuma norma penal nesse sentido. Então, eles falam que, por serem socialmente mais vulneráveis, transcorridos quase 4 décadas, o legislador ordinário ainda não procedeu à tipificação penal da retenção dolosa do salário do trabalhador, contra a determinação expressa do constituinte originário. O poder constituinte originário é ele que estabelece nosso ordenamento jurídico, né? Ele que fixa a base de todo o nosso ordenamento legal. Tudo o resto, todas as leis, elas são parâmetros, elas têm que observar o parâmetro da própria Constituição. Não é? Tamanho é a importância do poder constituinte originário. Ele que cria o direito, né? Ele cria a base do nosso Estado penal, né? Do nosso Estado democrático, além do penal, no civil também, tantas outras questões. E aí, uma discussão que foi criada ali, que o Senado trouxe, é que eles falaram, não, isso aí não é inconstitucional, essa mora, na verdade, porque já existe a apropriação indébita. Falaram, não, já existe esse crime de retenção dolosa, porque existe a apropriação indébita. Então, o que eles queriam dizer é que esse tipo penal da retenção que a Constituição manda, é que ele já tinha sido observado, então por isso o Senado não estava em mora inconstitucional. Mas o que o STF decidiu? Ele falou que não é o caso. Por quê? Porque eles entenderam que existe uma distinção entre apropriação indébita e retenção de salário. Justamente pelo fato de que na apropriação indébita ocorre uma inversão, não é? No que tange aquele bem. Eu vou até ler aqui também essa parte. Ele fala assim, Dias Toffoli, não existe razão jurídica ao Senado contra a alegação de que o enquadramento da retenção dolosa do salário do trabalhador no tipo penal da apropriação indébita tornaria desnecessária essa regulamentação, porque o numerário ao qual o empregado tem direito até que ele seja entregue em espécie ou depósito de propriedade da empresa. Então, o salário ele só é propriedade do empregado realmente quando ele é pago. Antes disso, esse valor ainda é da empresa, é propriedade da empresa. Então, não tem como a gente falar que isso é uma apropriação indébita, porque o valor que a empresa possui em mão ainda não é de propriedade do empregado. Entende? Então, na verdade, é uma retenção mesmo, uma retenção do valor. E eles consignaram que a apropriação indébita também não exprimiria um grau de reprovabilidade quanto a esse tipo de comportamento. Além do fato de que o que rege o direito penal é o princípio da legalidade. Então, se não existe uma lei tipificando essa conduta, não pode ser feita aqui uma analogia, porque seria uma analogia em mala parte, né? Uma analogia por crime, e o crime não pode ser criado por analogia. A lei é a única fonte do direito penal que pode proibir ou impor condutas, né, sob ameaça de sanção. Então, por conta disso, eles também entenderam que não seria cabível utilizar a apropriação indébita como se fosse esse crime de retenção dolosa do salário. Né? Muito bem. Então, por conta de tudo isso, aí o STF decidiu que sim, que era caso de mora inconstitucional, e eles fixaram um prazo de 180 dias para que o Congresso Nacional sanasse essa omissão. Então, se observado esse prazo, né, daqui a pouco, acho que ano que vem, a gente já vai ter uma lei, né, tratando sobre esse ponto. Né? E qual que é o projeto de lei que está correndo hoje no Congresso Nacional? É o projeto de lei 2565, desse ano de 2025, e ele foi apresentado pelo parlamentar José Guimarães, que é um político filiado ao Partido dos Trabalhadores. Né? E aí eu trouxe aqui para a gente analisar, Angelita, como é que eles estão pensando na tipificação desse crime. Né? Aí, olha só, seria o artigo 203A, eles iam inserir isso no Código Penal, e a redação que eles dizem é assim, reter dolosamente, no todo ou em parte, salário, remuneração ou qualquer outra retribuição devida ao trabalhador. Aí olha que interessante, você estava falando ainda há pouco, né, que existe uma diferença técnica de salário e remuneração, né? Não é a mesma coisa. Né? E a Constituição, ela determina a criminalização do salário. Mas aqui o Poder Legislativo ele já está indo um pouco mais além. Ele falou, não, salário, remuneração ou qualquer outra retribuição devida ao trabalhador. Será que isso seria inconstitucional? Eu acredito que mesmo que levassem ao STF, eles não entenderiam pela inconstitucionalidade. Apesar de estar ampliando, né, esse campo de incidência. Porque o Poder Legislativo também tem a prerrogativa de tipificar a conduta que eles entendem como reprovável. Muito bem.
após o prazo legal ou contratual estabelecido. Aí o prazo, que tu também comentou aqui, né, até o 5º dia útil, Sim. que... Subsequente ao mês trabalhado pelo empregado. Exato. Aí o João até botou aqui, esse dolosamente já mostra a qualidade da técnica redacional, né? Exato, né? Claro, né, que tem que ser dolosamente, né? Em regra, né, se for culposo, aí que eles esclarecem que é culposo, né? Mas olha, eu vou te falar que a gente vê tanta coisa que às vezes o óbvio, pecar pelo excesso, né, acaba sendo também realmente importante. Porque esse é um dos debates que a gente traz aqui nesse tema, acho que a Angelita até vai comentar também, como é que fica um inadimplemento, sabe? Um mero inadimplemento que fugiu ali ao controle do empregador. Qual que é o risco, né, disso ser interpretado como se fosse um crime? Sabe? Isso já caracterizar um crime de retenção dolosa. Mas o Poder Legislativo tentou trazer aqui um cuidado quanto a isso, que eu já vou ler para vocês. Aí no parágrafo 1º, a pena é aumentada, assim, antes disso, a pena, qual que é a pena? Reclusão de 2 a 5 anos. A pena mínima aqui, menor de 4 anos, eu acredito que seria cabível, proposta de acordo, né, de não persecução penal também. Então, isso aqui é mais um delito que talvez acabe tendo uma incidência grande na justiça negocial. Pena máxima de 5 anos, que é uma pena alta, né, um regime semiaberto. Se for residente, regime fechado. E ela pode ser aumentada de 1/3 até a metade, se a retenção ocorrer de forma reiterada ou habitual, atingir grupo de trabalhadores simultaneamente, ou resultar em prejuízo à subsistência do trabalhador ou de sua família. Então, se vários meses, todo mês o empregador está retendo ali indevidamente, né, dolosamente, né, como disse aqui, o salário do empregado. Então, a pena dele pode ser aumentada. E ela pode ser aumentada ainda mais, no parágrafo 2º, aumentada da metade ao dobro, se o agente for reincidente, ou seja, é mais do que um comportamento habitual. Na verdade, ele foi condenado e foi condenado novamente, então ele é reincidente, né? Então, se ele for reincidente nessa prática, a pena pode ser aumentada ainda mais, até o dobro, da metade até o dobro. Utilizar meios fraudulentos para ocultar a retenção. For dirigente, administrador ou representante legal da pessoa jurídica empregadora. Aí, o que eu acho? A questão do FGTS, que o Pietro falou. Eu acho que cabe aqui, ó, no parágrafo 2º, inciso 2. Utilizar meios fraudulentos para ocultar a retenção. Ou seja, ele não pagou. Mas isso aqui é uma interpretação que aí vai ficar muito no caso a caso também, né? E depende muito de como a acusação vai abordar isso. Porque será que se ele não está pagando FGTS e ele fala para o empregado que ele está pagando FGTS, isso aí pode ser interpretado como um meio fraudulento? Fraudulento, Não é? Então, o meio fraudulento poderia ocultar a retenção. Então, ele até está pagando o salário dele, mas aquela parte que seria por FGTS, ele está retendo, né? Retendo dolosamente. Eu acredito que seria possível de amoldar aqui nesse inciso. Meios fraudulentos para ocultar a retenção. E, por fim, aqui eu acho que é complicado, porque ele fala se for dirigente, administrador ou representante legal da pessoa jurídica empregadora. E aí eu acho que fica muito mais aquele direito penal do autor do que do fato, né? Mas a qualidade daquela pessoa, né? O fato dele ser dirigente empresarial acaba agravando a pena dele, podendo ela ser aumentada até o dobro, né? O que coloca o dirigente empresarial, ele hoje em dia ele é um dos indivíduos, uma das figuras sociais que estão mais submetidas a riscos, né? Um dia a gente ainda vai fazer uma live sobre omissão imprópria de dirigente empresarial, que muitas vezes só pelo fato dele ser dirigente, dele ser o empresário que toma conta dos outros, né? Ele teria um dever de fiscalização. Muitas vezes ele responde penalmente, ele é processado criminalmente, e aí quando você vai analisar o fato, aí o empresário ele nem tinha conhecimento de que isso estava acontecendo. Só que aí eles entendem que isso aí violou um dever de cautela. Então, é uma coisa complicada, né? Porque acaba criando cenários em que tem várias decisões da STF que entendem que isso seria uma responsabilidade penal objetiva. Ou seja, não teve um nexo de causalidade entre o resultado e nenhuma conduta do dirigente, e mesmo assim ele está sendo submetido a um processo penal. Então, aqui é mais uma questão, né, que nós verificamos que o dirigente, pela sua qualidade de dirigente empresarial, vai estar mais submetido a uma pena grave. Não só um processo penal, mas uma sanção penal agravada, aumentada, simplesmente pela sua condição de dirigente. Eu vou parar aqui só para ler o comentário do João, que ele falou que situação semelhante à dívida tributária da empresa. O inadimplemento não configura necessariamente uma redução ou supressão de tributo. E depois ele falou, botei fé nessa live sobre a omissão imprópria. Com certeza, bora lá, vou fazer. Tema muito bom, importante, doutor Bismarck Albuquerque. Obrigado, seja bem-vindo também. Obrigada pela presença. Mas é isso, isso que o João falou é verdade, a questão do crime tributário. Tem até aquela questão que o STF, né, recentemente, ele entendeu que a apropriação indébita tributária de ICMS, o que caracteriza a criminalidade dela é justamente a habitualidade também, né? A repetição. Quando o empresário ele deixa de recolher o ICMS que ele cobra
da gente, né? Quando a gente paga um produto, eles estão cobrando ali na nota fiscal ICMS, né? Então, em tese, eles têm que mandar para o Estado, só que muitas vezes eles não mandam. Não Então, manda. isso é uma apropriação indébita tributária? O STF decidiu que sim, apenas se houver também aqui o comportamento repetido, né, essa habitualidade. A contumácia é considerado elemento do tipo penal. Não sei se foi isso que o João estava citando, mas isso aí realmente dá para a gente fazer esse paralelo. Angelita, se tu quiser comentar alguma coisa, pode me interromper também aqui. Tá bom. Tá. Tu vais continuar? Depois eu falo, então, das perguntas. Ah, sim, não. Eu vou continuar aqui, dando terminei. Tá. Depois a gente passa para as perguntas. Só quem quiser também ir fazendo tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai respondendo, tá bom? Bem, o parágrafo 4º, o parágrafo 4º ele diz que a ação penal vai ser do Ministério Público, né, público incondicionado. A condenação do crime não vai afastar a aplicação das sanções administrativas e civis. Em caso de condenação, o juiz determinará o pagamento integral das verbas salariais devidas, acrescida de correção monetária e juros legais, né? Então, se caso o empregador até o momento não tenha feito o pagamento, o rapaz está respondendo o processo penal e ainda não fez o pagamento, né? Então, o magistrado vai determinar que ele pague. E ele paga o valor atualizado também, né? Poderá ser feita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E a aplicação vai para todos os trabalhadores urbanos e rurais regidos pela CLT ou por legislação específica. E parágrafo 9º. Se a retenção dolosa for praticada em conjunto com outras condutas que impliquem restrição à liberdade de locomoção, submissão a condições degradantes de trabalho, servidão por dívida ou jornadas exaustivas, a conduta será apurada também sob a ótica do artigo 149 do Código, sem prejuízo de responsabilização autônoma pelo crime. Aí aqui a gente está indo muito mais para o cenário daquele delito de trabalho análogo à escravidão, que também é um tema bom, né? A gente vê, né, um dia né, dessa intersecção entre direito criminal e direito de trabalho. Agora, tem outras questões aqui que são interessantes. Olha, por exemplo, eles não vão modificar apenas o Código Penal, mas eles estão trazendo também aqui modificações do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil. E onde é que eles estão indo? Eles estão indo nas medidas cautelares patrimoniais, medidas assecuratórias, sequestro, arresto. Então, o artigo 144b ia ser inserido no Código de Processo Penal. E eles dizem aqui que nos crimes que envolvam inadimplemento doloso de verbas de natureza remuneratória alimentar, que é justamente esse caso, o juiz poderá, mediante requerimento do MP ou do ofendido, determinar o sequestro, arresto ou hipoteca legal de bens do investigado ou acusado. Então, aqui é outro risco para o empresário que está respondendo, porque ele pode ter suas contas bloqueadas, sabe? A conta pessoa física aqui, né? Porque quem responde penalmente é a pessoa física. Então, por mais que isso seja uma obrigação, por exemplo, da empresa, pessoa jurídica, mas a conta dele vai ser bloqueada, mas a conta da pessoa jurídica também pode ser alvo, né, de sequestro. E isso também foi acrescentado no Código de Processo Civil, artigo 139, inciso 10, que ele pode determinar, além do sequestro, né, do arresto, esses bloqueios patrimoniais de conta, o juiz também pode determinar outras medidas invasivas, como a quebra do sigilo fiscal e bancário, quando houver indícios veementes da ocultação de renda ou patrimônio, com o objetivo de frustrar o pagamento de valores de natureza remuneratória ou alimentar. Então, o empresário, o empregador, ele está retendo os valores, ele diz que não está na conta dele, ele começa a querer... Aí vão fazer uma verificação, está na conta, está no nome de terceiro, ele pode começar até a ir para um delito de lavagem de capitais, né? Imputação do crime antecedente, valores que ele conseguiu de forma delitiva. Eu enxergo que já pode ir até para uma lavagem de dinheiro. Então, eles podem verificar por meio de uma quebra do sigilo bancário do empregador. Então, ele vai ser submetido a medidas mais drásticas, né, de invasão em uma investigação penal. Para garantir o cumprimento de prestações, ao artigo 532-A, de natureza remuneratória alimentar, o juiz também pode, de ofício ou requerimento da parte, determinar a quebra de sigilo bancário e fiscal, quando houver indício de ocultação de renda ou patrimônio pelo devedor, com a finalidade de verificar sua real capacidade financeira. Tudo isso aqui que a gente está falando, pessoal, só para deixar claro, né? Isso aqui ainda é projeto de lei, né? Isso aqui ainda não está valendo. A gente não sabe se vai ter emendas também, né? A gente sabe como é que funciona o processo legislativo. O texto inicial, muitas vezes ele é mexido, né? Remodelado, talvez sejam acrescentadas outras coisas, talvez apenas seja gravado mais ainda. Mas, por enquanto, a forma que o crime de retenção dolosa de salário está sendo pensada, moldada, tem sido dessa forma aqui. Entende? Bem, então, eu acredito que, como a gente discutiu aqui, né, existem alguns pontos que eu acho interessantes, foram bem pensados, talvez até sejam passíveis de atuar assim, na questão da defesa. Por exemplo, só voltando aqui ao parágrafo 3º,
Olha que interessante esse parágrafo. Ele fala assim, ó, não configura crime a retenção de salário decorrente de motivo justificável, devidamente comprovado, como caso fortuito ou força maior, desde que o empregador comunique formalmente o trabalhador e regularize a situação no prazo máximo de 45 dias. Eu acho que aqui tem um ponto que é interessante para a defesa do empresário, que entra naquela questão do inadimplemento que a gente estava conversando. Como é que fica o empresário que, na verdade, ele não tem intenção de reter dolosamente o salário do empregado? Foi apenas como descreve aqui a lei, né? Um caso fortuito ou força maior. Teve a pandemia, por exemplo. A pandemia prejudicou aqui a questão dos ganhos da empresa, dos lucros. A gente não conseguiu pagar por conta disso. Isso é uma força maior, no caso da natureza. Ou caso fortuito mesmo, não? Uma circunstância imprevista, um pagamento que não foi feito. Enfim, a gente sabe, né? Imprevistos acontecem. Todo dia a gente tem que lidar com isso. E nesse caso, ele não poderia ser penalizado criminalmente por uma questão que foge também, não só da intenção dele, mas do controle dele, né? Então, eu acho que nesse caso aqui, fica, fica uma previsão, eu acho que é importante, porque mostra que o legislador teve também uma preocupação com esse tipo de cenário, né? Então, não configura crime, ou seja, já é uma questão de atipicidade, é um fato atípico, né? O próprio legislador já deixou claro que isso não é crime. Então, isso, caso aconteça, da mesma forma, porque não adianta estar na lei, né? Às vezes está na lei, mas acontece na realidade. Tá, aconteceu da mesma forma e o empregador foi processado. Fato atípico, isso aqui já tem que ser falado desde a resposta escrita à acusação, né? É caso de rejeição da denúncia. E caso, mesmo sendo abordado isso na resposta escrita à acusação, mantida o processo penal, é caso de habeas corpus, caso de HC. A gente vai com o HC pedido trancamento da ação penal, porque não pode ser prosseguir uma ação penal, um processo, sem justa causa. Né? Não tem justa causa um processo, uma denúncia que imputa a alguém um fato que é comprovadamente atípico. Então, muito importante esse parágrafo terceiro, caso passe, né? Como uma forma, como um fundamento legal que ampara a tipicidade desse tipo de cenário, em que o mero inadimplemento não configura uma intenção dolosa de reter criminalmente o salário de alguém. Mas o que é interessante também destacar aqui, tem que comprovar que decorre de motivo justificável, né? Caso fortuito ou força maior, então aí que vem também o trabalho da advocacia, de juntar isso no processo penal, né, de trazer documentação demonstrando realmente a ocorrência desse caso fortuito ou força maior, e desde que o empregador comunique formalmente o trabalhador e regularize a situação no prazo máximo de 45 dias. Aí, aí isso demonstra uma outra parte da advocacia, que é a parte preventiva. Né? Aí a gente volta àquelas questões do compliance, né? Dos sistemas de integridade, de prevenção, de ter algum setor empresário na empresa, tem que ter um setor Responsável. empresarial responsável, que esteja atento a isso, que tenha a responsabilidade de realmente ficar fiscalizando se isso esse tipo de fato está acontecendo e, caso esteja acontecendo, quais são as medidas que nós temos que tomar para evitar futuramente que isso seja interpretado como um crime. Né? Então, vamos nos resguardar, vamos produzir aqui a documentação atinente, vamos comunicar formalmente o trabalhador, olha, seu salário não foi adquirido nesse mês por tal situação. Então, tome ciência, né? Pegue o recibo do empregado, dê o ciente dele, tente regularizar isso em 45 dias. Né? Isso que é interessante. Porque, assim, pessoal, um outro detalhe que a gente tem que ter cuidado, como diz aqui o parágrafo 4º, a ação penal é pública e incondicionada. Né? Então, independe da vontade da vítima. Então, muitas vezes, pode ser que o empregado ele sequer tenha realmente uma intenção de registrar um boletim de ocorrência ou qualquer coisa do tipo. Mas nós sabemos que o empregador, o empresário trabalhista, na área trabalhista, ele é submetido a fiscalizações, né? Tem auditoria trabalhista. Então, imaginamos uma situação em que a auditoria vai na empresa, verifica algum tipo de questão dessa que seja interpretada como uma retenção indevida, toma o depoimento ali do empregado e comunica ao Ministério Público. Aí o Ministério Público faz a instauração de um inquérito policial, aí vai ser investigado e aí depois oferece denúncia. Percebam que não depende da vontade do empregado, porque o empregador ele pode pensar também, não, o meu empregado ele não vai encar com uma denúncia contra mim, mas não precisa, sabe, porque é uma ação penal incondicionada. Tudo bem? Então, feitas essas considerações, eu acho que eu até falei demais, mais do que eu pensava que eu ia falar. Acho que a gente já pode passar aqui para as perguntas, né, Angelique? Tá, te agradeço. Foi uma enorme contribuição, de uma forma bem explicativa. Foi ótimo. Como eu falei anteriormente para vocês no início, eu e o Dr. Hamilton, nós temos algumas perguntas, algumas dúvidas para responder para vocês sobre o tema. A primeira pergunta que deixaram na nossa caixinha foi: o que o trabalhador pode fazer se o patrão atrasar o salário todo mês, como o doutor Hamilton falou, se for uma habitual, né, esse atraso. Então, se o atraso for habitual, o trabalhador ele pode buscar esse direito, né, através da Justiça do Trabalho, pedindo a rescisão indireta.
do contrato, que eu expliquei para vocês anteriormente. Quando se atrasa o salário, cabe pedido de rescisão indireta. Quando o empregado ele vai se demitir. E ele é interessante isso, porque essa rescisão indireta, nessa forma de demissão, ele vai receber todas as suas verbas decisórias. Todos os seus direitos estão garantidos, diferente de uma demissão por justa causa, por exemplo. É como se ele tivesse sido demitido sem justa causa, no caso da rescisão indireta. Além disso, ele pode pleitear multa, juros e até indenização por danos morais, como eu falei anteriormente para vocês. Então, em alguns casos, quando o atraso ele é persistente, ele é habitual e ele gera um prejuízo concreto, como a inscrição nos cadastros de inadimplentes, no caso do trabalhador, cabe-se até o pedido de dano moral. Deixa eu só ver o comentário aqui. No escritório, eu pego comprovantes da juíza, rescisão indireta e peço danos morais. A empresa, na maioria das vezes, faz acordo, tem empresa que enfim, realmente é complicado, mas no caso de atraso habitual, cabe rescisão indireta através na Justiça do Trabalho, como eu falei, respondendo essa primeira dúvida, que foi até uma dúvida que mandaram mais de uma vez. A outra dúvida é: o empregador pode descontar qualquer valor do salário? E não, o empregador ele só pode fazer descontos autorizados, como eu expliquei anteriormente para vocês, quando eu estava introduzindo o nosso tema. Os descontos autorizados por lei ou pelo próprio empregado. Exemplo, INSS, imposto de renda, contribuição sindical quando autorizado pelo empregado, o empréstimo consignado quando autorizado pelo empregado. Fora isso, descontos que não tenham consentimento do empregado são considerados ilegais. Então, não caberia descontar qualquer valor assim do salário do seu empregado, no caso. Excelente. Nós tínhamos outras perguntas aqui, né, Angelita? Mas eu estava vendo que já está passando de uma hora de quando a gente iniciou a live. Então, eu acho que é mais interessante a gente já partir aqui para as considerações finais antes que a live feche sozinha e a gente não consiga se despedir, né? Tá, então vamos finalizar. Então, eu queria que tu passasse para tuas reflexões finais, né, sobre esse tema. O que tu acha que é importante do empregador, do empregado também, terem consciência quanto a isso, sabe? Observarem a partir do futuro. Qual que é a tua opinião sobre isso? E, mais uma vez, te agradecendo aqui por ter enriquecido tanto essa conversa. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, por essa segunda live. É sempre de suma importância para mim poder debater sobre temas aqui, mesclando o direito do trabalho com o direito penal. É muito interessante e são temas importantíssimos para a gente debater aqui. Agradeço imensamente a presença de todos que participaram da live. Obrigada pelo convite, doutora Milton. Do ponto de vista trabalhista, essa criminalização seria um grande avanço. Essa é a realidade, porque vem reforçar a proteção daquele trabalhador. Como eu falei para vocês, traz mais segurança para que ele receba em dia aquilo que é direito dele, que é o pagamento do salário. Então, construir uma lei equilibrada, conseguir punir uma conduta dolosa, intencional, não apenas visa proteger as situações de dificuldade financeira daquele empregado, como também visa avançar, né? Porque já existe uma ordem expressa ali na Constituição. O que acontece é uma omissão. Então, isso é um tema de muita importância e é um direito fundamental do trabalhador ter esse pagamento. Então, quando isso é retido, está sendo infringido o direito fundamental. Então, trata-se da proteção nada mais do que da dignidade daquela pessoa. Então, é um tema de muita importância e que eu espero que avance, né, com o tempo e que se concretize. Excelente. Com certeza, como a gente destacou aqui, né? Eu acredito que, como eu só ressaltando no início, né, eu não sou tão favorável assim, a criminalizar mais e mais condutas. Né? O doutor Pedro até conseguiu noquear, mas a sociedade faz tanta coisa, né? Às vezes é necessário. Eu concordo. Mas existem muitas criminalizações também que acabam não tendo tanta repercussão e acabam tirando a eficiência do processo penal. Né? O professor Ferraioli, ele diz, por exemplo, que vamos falar de contravenções penais, por exemplo. Discussão de vizinho, sabe, no dia a dia, que vai parar ali na delegacia e acaba perdendo tempo. Tantos crimes mais sérios, né, para serem verificados. E isso aí tira também energia, tira tempo. E o que o professor Ferrari fala é muito isso. Ele fala que se fosse algo mais enxuto, mas com uma precisão maior, talvez o processo penal fosse mais eficiente. Né? Mas eu acredito que nesse caso aqui é diferente porque que é um comando constitucional. Eu acho que quando a Constituição determina, então acaba deixando de ter tanto espaço para essa discussão, porque antes de tudo nós temos que ser constitucionalistas, temos que sempre prezar muito pelo cumprimento, pela força normativa da nossa Constituição, né? Sempre ter isso em mente. Então, já que tem que ser feito,
Então, que seja feito da melhor forma, né? Acredito que a lei trouxe alguns pontos interessantes, outros pontos a gente pode até pensar um pouco melhor, criticar, mas se for nesse caminho, eu creio que seja um bom resultado. Agora, as orientações que nós temos que sempre dar, principalmente para os empresários aqui nesses casos, né? Fundamental que ele adote uma postura mais preventiva, não só para crime de retenção de salário, mas outros tipos de delitos também. Gestão financeira tem que ser organizada, garantir o pagamento de salários vai ser uma prioridade absoluta. O salário não é só uma obrigação contratual, mas ele é um direito fundamental, como a Gerita falou. Né? É preciso, então, investir também em compliance trabalhista, ter um setor jurídico, uma assessoria especializada para revisar os contratos, transparência, caso surjam dificuldades financeiras, tem que ter um diálogo com os trabalhadores, tem que ser a primeira medida, tem que formalizar, não é? Então, é indispensável compreender que o direito penal está mais próximo do mundo empresarial e essa lógica de mandado de criminalização vai ser a realidade a partir de agora, né? Inclusive, eu até preparei um materialzinho, um checklist de boas práticas empresariais, né? Quem tiver interesse, pessoal do público tiver interesse, pode me mandar depois uma mensagem que eu passo para vocês. Mande uma mensagem no direct, ou quem tiver vendo a live depois, que ela vai ficar gravada aqui, né? Pode me mandar mensagem também, sem problemas. E, por fim, né, só reiterar, agradecer a presença do público, muito obrigado pelo interesse, pela participação, e relembrar que toda semana eu estou fazendo aqui uma live, já até fez uma live juntos anteriormente, né, Janita? Está disponível para todos contemplarem e Nós falamos participarem. de compliance, de práticas, boas práticas trabalhistas, falamos sobre esses temas na live anterior. Está gravado até. Já fiz uma com o Dr. João também, vi que o Dr. Marcelo entrou aqui, ó, nós temos uma sobre nulidade no Tribunal do Júri também, seja bem-vindo. E é isso, pessoal. Na próxima semana vai ter novamente, faça um material conjuntamente. Agradecer ao Dr. Pietro, participou bastante hoje, valeu, Milton, Angelita. Acho que Obrigada a agradecemos. todos. E é isso, eu estou com um plano também de fazer materiais, né? Eu estou pensando em fazer uns e-books sobre os temas que a gente vai conversando aqui na live. A gente pode até pensar em fazer depois alguma coisa aí, Angelita, e Sim, disponibilizar gostei da também ideia. para vocês, né? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito Obrigada a obrigado. todos pela presença e por participarem da nossa live. Até a próxima. É isso. Muito obrigado. Boa noite. Até mais. Boa noite, gente.